O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Momento de Reflexão e hoje mais um quadro do Entre Elas e a Verdade. Então, no Entre Elas e a Verdade de hoje, nós vamos falar sobre ser mãe é abrir mão de tudo. Mas será que é isso mesmo? Será que ser mãe é se anular totalmente? É abrir mão de quem você é, de tudo que é importante para você e simplesmente passar a se tornar essa mulher, mãe em tempo integral. Então, desde que uma mulher ela engravida, ela começa a ouvir essa frase, que parece ser muito bonita, mas é muito perigosa, profundamente perigosa, de que agora você tem que se doar completamente, agora é tudo só o seu filho. Mas quando foi, minha querida, você que está aí me vendo agora, mas quando foi que ser mãe passou a de verdade significar deixar de existir como mulher? Quando foi realmente que isso aconteceu? E será que isso é verdade? Faz sentido? Quantas mães você conhece que vivem cansadas, vazias, culpadas por quererem 5 minutos somente de silêncio? Hoje, no Entre Elas e a Verdade, nós vamos falar um pouco sobre esse mito que adoece mulheres por gerações, que é o mito de ser mãe é abrir mão de tudo. E para conversar e me ajudar a quebrar mais um mito aqui, estão as minhas convidadas, Inês e Michele. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Vamos quebrar esse mito então, meninas? Será que ser mãe é abrir mão de tudo mesmo? O que vocês acham? Sim. A Inês já olhou assim. Ser mãe é abrir mão? A minha resposta a priori é sim. Sim. Eu vou deixar a Michele falar primeiro para mim depois ter a minha conclusão. Vamos ver o que ela vai falar para ver se o meu pensamento flui com o dela, porque a gente sempre tem advertência. A gente sempre tem divergência, né? A gente sempre discorda, porque é muito complicado. O pensamento humano é muito diferente, né? Um nunca pensa igual ao outro. Então, vamos ver o que a Michele tem para falar. Vamos ver. Qual a tua opinião, Michele? Então, a priori, a minha opinião é sim. Com o decorrer da minha fala, assim, eu vou mudar um pouco. Sim, né, fique à vontade. Ela vai deixar meio barro, meio tijolo. Fique à Eu vou vontade. mudar um pouco o pensamento, né? O pensamento, a ideia. Não que a prática, né, possa condizer, né, com o pensamento. Sim, A gente pensa, a gente idealiza, a gente imagina, projeta, né? Mas nem sempre sai de acordo com. Né? Então, assim, a priori, sim, mãe, né? Mãe é isso aí. Mãe se dispõe. E a partir do momento que você decide ser mãe, abre-se mão de tudo. É isso aí. Acabou. Acabou. Esquece você. Aquela mulher que Seu entrou na filho. maternidade, ela não sai. Não sai mais, né? Não, Acabou. Já era, acabou. Acabou. Definitivamente. O que vier, vai aceita. Seu filho, aceita. Seu filho vai fazendo. Vai aceitando. É isso. É isso aí. Então, ser mãe é abrir mão de tudo. E você, Inês? Então, é abrir mão de tudo? Assim, na realidade, a minha vida, ser mãe foi
me anular. Abrir mão. Não, me anular, como vou dizer, não abrir mão. Eu não abria mão se eu quisesse sair com elas, se eu quisesse curtir alguma coisa com elas. Não, mas escuta. Ora, lá Peraí, vai. calma aí. Deixa eu Calma terminar nessa minha hora. tese. Assim, com elas. Mas, não... Aí, perdi meu raciocínio, viu? Assim, eu não abria mão de sair com elas, de passear com elas, mas eu achava que eu não podia fazer aquilo. Que as minhas filhas estavam ali para elas viverem de acordo com o que elas gostavam, não com o que eu gostava. Mas eu não fazia isso. Eu fazia de acordo com o que eu gostava e levava elas comigo. Tá entendendo? Não. Não. Eu acho que ela falou, mas não explicou. Eu vi Não, você com elas. Então, não. Eu tô vendo elas. Não, então, mas elas. Mas é assim, tipo assim. Elas viviam com o que eu Proporcional, você acha? permitia, o que eu queria, do meu jeito. Eu nunca dei abertura para elas fazer as coisas do jeito delas. Entendeu? Ou não? Eu ainda não entendi, você entendeu? Tá, então vai, continua aí, Michele. Vai com o vamos. seu raciocínio que depois eu vou tentar explicar essa Vamos bola falar de então. neve. Ser mãe é um amor tão grande, mas Sim. tão grande, assim, que não, chega a dói. Eu não tenho palavras para expressar Nossa. o que é um amor. É surreal, né? Né? Que uma mãe sente É. pela filha, assim, eu não tenho palavras. Acho que só Deus consegue compreender Sim. esse amor tão grande. Gigante. Né? A ponto, assim, de se colocar. Ai, gente, eu não Disponível. gosto muito de falar de filho, não. Então, assim, por muito tempo, eu me coloquei, assim, a essa disposição, né, é tudo para elas, eu sou delas, É. né, mãe, é isso aqui, vamos lá. Então, mas é o que eu tô falando. O que eu penso em proporcionar para elas, sim, eu vou proporcionar para elas, eu acho que é isso aí que você está querendo dizer, né, mas assim, é o proporcionar pensando nelas, mas com o olhar de adulto, né. Não, eu vou proporcionar isso não, aqui, é tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar agora. É tipo assim, tinha, vamos dar um exemplo de duas coisas, vamos supor, duas comidas, aqui elas queriam muito, um exemplo, eu sempre dou um exemplo de comida, né? Duas comidas, uma que elas querem muito, que elas gostam muito, e uma que eu também gosto. Elas gostam, mas eu também gosto. Eu deixava de fazer essa que só elas gostavam e fazia que eu gostava também. Eu tipo, me dava muito para elas, mas eu tinha meu limite com elas. Tá entendendo o que eu quero dizer? É assim, quando eu fui mãe pela primeira vez, eu não sabia como é que ia ser. Claro. Porque eu nunca imaginei como é que seria eu ser mãe. Eu tinha ficado grávida no início e perdi. Então, assim, como, né? Na minha segunda, na segunda maternidade, que foi da minha filha mais velha, eu não sabia como que ia ser. E o negócio saiu de dentro, é uma coisa muito divina. Eu cuidei da minha filha sem saber como é cuidar. Muito interessante isso. Só que as coisas com elas, eu separava, agradava a elas, mas me agradava também, sabe? Ia para lugares que também eu me enquadrava, sabe? Então você está querendo dizer que você não abria mão de tudo? Você Isso. podia, né? Era o que elas queriam, mas limitado. Não era 100% elas, sabe? Como eu já fui 100% elas numa fase da minha vida. Mas teve um tempo que não era mais elas 100%. Eu fazia... Quando elas eram pequenininhas, eu me dava totalmente para elas. Quando elas cresceram mais, começaram a ficar pré-adolescente, eu fazia as coisas de acordo com o que eu queria, mas que agradasse a elas também. Não era mais 100%. Eu percebi que com o passar do tempo, eu não me doava para elas 100%. Ai, Inês, eu tô te entendendo agora. Você tá entendendo? Eu tô te entendendo. Porque até um passado muito presente ainda na minha vida, eu também fazia isso. É isso aí que eu quero dizer, que a minha resposta é sim, né? Mas no decorrer do momento aqui da nossa conversa, eu vou mudar um pouco essa questão do pensamento
Porque, assim, é um passado, é um passado muito... Porque elas eram pequenas, muito pequenas ainda, né? Tem 6 e... Fizeram esse ano 6 e 11 anos. Então, até então, assim, era tudo pra elas. Tudo, né, no gosto delas. A gente e agora não comia o que a gente queria porque elas gostavam de outra coisa. Justamente. E aí, quando ela chegou na pré-adolescência, eu já fazia o que elas gostavam, mas botava o que eu gostava também. É igual no carrinho, você vai fazer compra, quando você vai fazer compra, você bota tudo que o Lúcio gosta. Tudo que o Gabriel gosta, tudo que ele gosta. Mas aí ele vai crescendo, aí você vai assim, não, peraí, eu também gosto disso aqui, eu vou botar no carrinho também junto. Sabe como é que é? Foi isso que aconteceu comigo. Quando elas eram pequenas, a minha vida era elas, o meu pensar, meu agir, meu sonhar, meu tudo era idealizado a elas, como se elas fossem o meu bibelô de cristal e aquela coisa ali. Sabe, ninguém pode tocar, eu protegia, super protegia. Depois que elas foram crescendo, eu mudei um pouco isso. Eu não sei se eu estava me defendendo, me protegendo, que eu sabia que elas estavam crescendo e em qualquer momento elas iriam embora, né? Então vocês estão querendo dizer aqui que vocês não abrem mão de tudo. Nunca? Eu abri até um dia. No início, sim, quando elas eram pequenas, até a pré-adolescência. Quando chegou a 10 anos de idade, eu já comecei a mudar um pouco. Porque como é que é essa mãe que abre mão de tudo? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Como é essa mãe? Como é essa mulher que se tornou mãe que abre mão de tudo? Eu acho que a mulher que abre mão de tudo, ela só pensa no filho. Ela não se importa se ela tá com fome, se ela tá com sono. Se o filho tá com sono e der para ela dormir, ela dorme. Se o filho não quiser dormir, se ela puder, ela pode estar pingando de sono. Se a criança não dormir, ela não vai dormir. Ela vai ficar ali para olhar, porque pode acontecer alguma coisa com a criança. Sim. A gente vigia a criança o tempo todo. As minhas filhas não tinham um arranhão, porque eu tomava conta delas, parecia até leoa. Aí até hoje elas falam, a senhora não deixava a gente brincar na rua. Na porta de casa eu não deixava brincar, porque onde a gente morava, tava um momento, na época que elas eram crianças, perigoso demais. E eu tinha medo de deixar elas brincar na rua. Quando elas brincavam, eu ficava com medo delas correr e cair e se machucar. E aí, então, sabe? a mulher que se torna mãe, a mãe que abre mão de tudo, é essa mulher. É essa mulher que aprende que o quê? Que se sacrifica, ela tem que se sacrificar, é aquela mãe que não reclama, que suporta tudo calada, ela tem que aguentar. E é aquela que se coloca sempre por último. Porque a gente pensa, sabe o que, amiga? Essa é a mulher que se torna mãe, que abre mão de tudo. A gente pensa que a gente pode fazer o sacrifício que for, mas a gente tá muito cansado. Mas se a gente olhar para aquele rostinho, ver aquele sorriso, muda tudo, todo o pensamento, nada se compara. Você pode estar xoxa capenga, mas se teu filho estiver ali lindo, limpo, Nossa, alimentado, tem recompensa. E dá aquele sorrisinho para você. Né? E quando fala assim, mamãe, a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, quando ela não consegue alcançar isso aí que vocês estão falando, aí o que nasce? A culpa. Quando ela se sente cansada? A culpa. Quando ela sente raiva? A culpa. Porque ela pode é ser humano. sentir nada disso. Vai chegar um momento que ela vai se cansar, ela vai sentir raiva, ela vai se aborrecer, ela vai querer sumir. Quantas mulheres não passam por isso? Mas a questão é que, assim, que culturalmente, né, a maternidade, ela foi construída, né, em cima dessa questão da renúncia. Né? A mulher acabou. abrir mão de si. Agora é só o bebezinho aí que tá chegando. E é isso aí. E muitas não conseguem, né, ir se desgarrando disso ao longo do tempo, ao longo dos anos. Como a Neila. Tomando a consciência e começando a praticar, porque não adianta só tomar consciência, Esse é o né? problema. Começando a praticar e fazendo e se desgarrando aos pouquinhos. Por isso que no final, né, de tudo, muitas mulheres sofrem a questão da síndrome do ninho vazio. Tão famosa, né? Porque vai construindo uma Dona identidade. Eu sofro até hoje. Uma identidade. Não tanto mais. Em cima de algo que, assim, uma hora
vai embora, vai E- voar. é- vai mas viver a mas eu vida, acho que é e por isso- Precisa, necessário. Eu acho que por isso que chegou uma fase na minha vida das meninas, quando elas chegaram na pré-adolescência, que eu comecei a colocar não só elas, colocava eu também. E me incluía também. Nos passeios, nas comidas, nas coisas, tudo, eu me incluía também, fazia também o que eu gostava. Levava elas para onde eu queria, sabe? Eu fazia muitas coisas, assim, sempre tinha coisa que era do meu jeito. Podia ter coisas para ela, mas tinha que ter algo ali do meu jeito. Porque na minha mente, aquilo ali tudo ia acabar. E eu não ia ter mais quem eu ficasse jogando todo o meu cuidado, Sim, minha proteção, porque elas iriam embora um momento. Né? E, Mas que bom elas, você ter essa consciência. mas Exatamente. elas, na infância, eu já imaginava elas casadas longe de mim. Eu não imaginava. Eu imaginava. É muito difícil, Eu né? aprendi também aqui com vocês. É muito difícil. É muito difícil. Mas a questão é essa. Se romantiza muito a maternidade. Entendeu? Acha-se que é perfeita. Né? Não tem aquele ditado, eu acho que é ser mãe é padecer no paraíso? Ah, é. Não é Tem. assim que fala? É, ser mãe é padecer no paraíso. Mas isso não é verdade. Não tem paraíso na maternidade. Não tem, gente. É exigência total. É, renúncia do tempo, É, é do corpo, essa é a verdade. é da carreira, É de- nem falo, da é- identidade. sim, é de Dos você. estudos. E aí, nós mulheres, né, a gente vai se encolhendo, né, nesse papel. Se encolhendo cada vez mais. Aí, Acabou. aí quando Nada, chega a acabou. uma certa fase, eu vejo muitas pessoas reclamarem: eu deixei de viver para te dar o melhor. Joga isso na cara dos Sim, filhos. Cara do filho, Eu não. deixei de viver. Os melhores eu deixei anos da minha vida deixei de me casar, deixei de estudar, de me formar. para criar você. Porque eu pensava em você. Isso é muito ruim. É muito forte. Isso é muito difícil. Mas eu a gente falo, romantiza a maternidade e esquece de falar da parte que não é tão boa. Da sombra da maternidade, né? Não é isso. Não tem paraíso. Tem muita exigência, tem renúncia. Tem. Não é? Tem entrega total. Você não é mais a mulher que você foi até aquele momento lá que o teu bebezinho nasceu. Acabou. E a questão é essa. Como é que a mulher lida com isso? Ela não lida. Não lida, porque acabou. Aquela mulher não existe mais. Os teus sonhos, os teus projetos. Se você trabalhava, teu bebê nasce. Como você faz para voltar a trabalhar? A voltar a trabalhar fora? Eu E a passei, culpa que você eu passei carrega? por isso com a Baby. A Tayane, quando ela era pequenininha, eu voltei a estudar, né? Eu queria concluir o meu ensino médio. E eu voltei a estudar. Minha filha, olha, gente, é vocês não horrível. sabem. A garota chorava, ela era Sim. muito grudada em mim, ela chorava, não ficava com ninguém. Aí eu abandonei a escola. Sim, Aí eu sobre vou jogar na cara da garota hoje que eu não terminei meus estudos por causa dela? Não. É sobre isso. Não, eu escolhi, não foi culpa dela, foi eu que escolhi, porque eu não aguentava ver ela chorando. É muito sabe? difícil, né, Muito gente, pra mulher. difícil. Muito E as difícil. pessoas acham muito que não. difícil Aí a pra gente mulher. começa a se auto-abandonar, a gente se abandona, porque a gente prefere A gente coloca cuidar. na bolsinha nossos a sonhos gente e prefere projetos. cuidar do que a gente gerou, porque quem gerou fomos nós. Claro, gente. E é nosso, sabe? É uma semente Maravilhoso, é nossa. maravilhoso. E assim, é algo que traz alegria pra gente, traz muita felicidade. Gente, as fases, eu falo com as minhas filhas, eu falo, olha, Maravilhoso. a fase das crianças hoje é a fase que vocês têm que abraçar, que é Sim, 4, maravilhoso. 5, 3 anos de idade, um Ser ano. mãe Gente, é uma tarefa maravilhoso. linda, né? É uma tarefa nobre, não é? E as crianças sentem É a tarefa saudade, mais né? linda, Dos né? pais. Que a gente tem. Né? E é uma tarefa que a gente faz por toda uma sociedade. Não Ser volta mãe mais é nesse também, amiga. nível, né? É muita doação, é muita entrega. Ser mãe é algo formidável, fenomenal para aquelas que querem, né? Que Sim, têm esse é. desejo. Verdade. Né? Então, é uma tarefa nobre, é uma tarefa exigente, é uma tarefa que a gente cuida, serve com a nossa própria vida. Né? É se doar totalmente. Totalmente, porque a mulher corre risco de morte. Né? Então, a gente serve a vida com a nossa própria vida. É muito gigante isso. E é lindo, é maravilhoso. E, realmente, quando as crianças são pequenas, a gente precisa
deixar a gente em último plano. Isso é óbvio, né? Então, realmente, você vai ficar em segundo plano, em 20º plano, em último plano, porque aquelas fofurinhas precisam da gente. Mas a questão cerne, a questão fundamental do nosso papo hoje a questão a mulher, ela tem o bebê, ela precisa priorizar esse bebê. Ele é realmente o plano A da vida dela. Só que a questão é que a mulher, ela nunca mais volta para ela. É verdade. É isso. É sobre isso aqui que eu quero falar com vocês. A questão é que ela nunca mais volta para dentro dela. Ela nunca mais se reconecta com a mulher que ela foi antes de ter aquele bebê. Ela se abandona totalmente. E aí, ela transfere para os filhos dela a responsabilidade da felicidade dela. Das frustrações que ela deixou. Ela se apoia naquela criança. Ela transfere toda a vida dela. Muitas mães transferem os seus sonhos para os seus filhos. Acham que eles precisam realizar os sonhos que elas não realizaram. Como eu fiz. Eu fiz isso com a minha filha mais velha. Não é? Ó, a minha filha mais velha, eu sempre quis ter festa de 15 anos. Eu não tive. Eu nunca tive uma festa, na verdade, de aniversário. Aí, quando a minha filha fez a festa, 15 anos, gente, foi surreal. Eu fiz um festão pra ela, eu me desdobrei. Como se fosse sonho. Como se fosse mim. Eu vivia aquele sonho junto com ela. E ela falou pra mim, mãe, a senhora fez a festa de 15 anos por causa da senhora. Pra senhora, não pra mim. Mas eu deixei ela fazer do jeito que ela queria. Foi do meu jeito, algumas coisas, como eu falei. Mas a festa, ela convidou quem ela quis. Sim, do jeito dela. Talvez não fosse o sonho dela. Mas ela queria, a sorte é que ela queria. A do meio, que é a Tamara, já não quis, festa de 15 anos. E a Tayane, a Baby, ela queria, mas não tive condições de fazer, né? Mas assim, aí ela fala que a festa da filha dela, ela vai fazer. Festa de 1 ano, ela falou que vai fazer, porque ela não teve a festa dela. E a gente faz isso com os nossos filhos, É verdade. A gente acaba transferindo para eles os nossos sonhos, e a gente acha que eles são obrigados a realizar. Né? Vocês já escutaram aquela história de que o filho tem que se tornar médico, advogado, né? Porque o pai acha, a mãe acha. Né? Porque na realidade talvez seja um sonho daquele pai ou daquela mãe. É verdade. Que eles não conseguiram idealizar na vida deles e eles transferem isso para os filhos. Então, muitas mulheres, a gente fala mais aqui de mulher, então muitas mulheres acabam trazendo essa responsabilidade para os filhos. Elas se apoiam nos filhos, acham que eles são o canal da felicidade delas, entendeu? Eles que são, digamos assim, são obrigados a apoiarem elas, estarem com elas. A dar continuidade àquilo que ela nem Não iniciou, não conseguiu nem terminar. Não é? Então, e elas se apoiam. Eu atendo uma paciente que ela namora com um rapaz, esse rapaz é filho único e ele cuida dessa mãe. A mãe já tem 70 e poucos anos. E esse rapaz, ele já tem 30 e poucos anos, ele nunca conseguiu um relacionamento duradouro, né, afetivo duradouro. Por quê? Porque a mãe tem ele como dela. Entendeu? Essa mãe, ela criou esse filho para ser dela. Nossa, isso é muito difícil. Para ser única e exclusivamente dela. Mas é isso? É isso, né? Será que é isso? Será que a gente precisa jogar essa responsabilidade para os nossos filhos? Todo esse peso, né? Esse peso. À medida que as crianças elas crescem, nós precisamos voltar para a gente. E eu acho que essa é a questão fundamental aqui no ser mãe. É a mulher entender que ela também precisa cuidar dela. Teve um dos programas, Neila, não sei se você lembra, você enfatizou muito isso. Quando a criança é novinha, recém-nascida, a gente não tem tempo para nada. Aí quando a criança vai crescendo, aí ela já vai no banheiro sozinho, você já não precisa mais trocar fralda. Aí ela vai crescendo, vai ganhando não precisa mais comer sozinha. Aí aí a criança já come sozinha. Aí aquele tempinho que a criança está comendo sozinha, você já está fazendo outra coisa, sabe? Aí você foi o que você falou. O certo seria isso, sim, né? Esse seria o certo, mas a gente nunca faz isso. Não. A gente acha que o filho, não consegue. a gente acha que o filho é pra gente cuidar até ele sair de casa.
E quando sai, quando a gente permite, dá autorização para os nossos filhos saírem, porque muitas mulheres não dão. Mas vamos dar uma pausa, vamos chamar o nosso intervalo e a gente volta. Não sai daí. Continua com a gente nesse papo aqui que está muito bom. Você já imaginou um tratamento que vai além da fala e toca a alma? Aqui no Instituto Neuropsi, mulheres e homens estão transformando suas vidas emocionais com o trabalho da terapeuta e pesquisadora da saúde emocional feminina, Neila Andrade. Eu cheguei aqui sem forças e hoje me sinto viva novamente. Foi um verdadeiro renascimento. Eu aprendi a me ouvir, a respeitar o que eu sinto. Esse tratamento mudou a minha forma de viver. Participe de um grupo de apoio, da mentoria Curadas para Curar ou do Clube de Apoio à Saúde Emocional da Mulher, um movimento de cura e amor, um espaço de cura, escuta e transformação. Agende seu tratamento. Sua jornada de transformação começa aqui. Esperamos por você. Todos os dias, as mulheres carregam silenciosamente uma dor que ninguém vê. No momento de reflexão e nos grupos de apoio à saúde emocional da mulher, nós acolhemos essas histórias e ajudamos a transformar dor em cura. Mas para que esse trabalho continue alcançando mais vidas, nós precisamos de você. Seja um patrocinador dessa causa. Seja um patrocinador do programa Momento de Reflexão e dos grupos de apoio gratuitos. Entre em contato e faça parte dessa rede que transforma vidas. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. Bem-vindas de volta. Hoje, Entre Elas e a Verdade, está aqui tentando quebrar o mito da mãe. Mãe boa é aquela que se anula, que não existe mais, que se entrega totalmente para a maternidade. Será que isso é verdade? Será que isso é um fato? Ou isso é uma interpretação que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida? Então, nós estávamos falando exatamente sobre isso, não é, meninas? Nós estávamos falando que essa não é a mãe boa. Né? A realidade é que muitas mulheres se perdem ao longo desse caminho aí da maternidade. Os filhos ao ponto que crescem, né? Elas, em vez de voltarem para elas, cuidar delas, elas não conseguem fazer esse movimento de volta para dentro da mulher, retornar, né, para a mulher que ela é e foi antes de se tornar mãe, um dia. Então, eu penso que essa é a questão fundamental desse tema, sabe? É fazer com que as mulheres comecem a entender que é possível, sim, você voltar a cuidar de si. Né? Os filhos pequenos, eles precisam da nossa total atenção, não tem como. A gente coloca um coque no cabelo, passa o dia inteiro de pijama, às vezes não come, não toma banho, e é isso, nasceu é isso. É dedicação integral, é tempo exclusivo para aquela criança. Ele precisa da gente, isso é real, é um fato. Quando é recém-nascido, quando é novinho, né? Chegou na nossa vida, né? É um bebê, o bebê precisa de atenção exclusiva, né?
A gente Mas tá ele vai todo. crescendo, essa criança cresce. Aí, conforme vai crescendo, você vai se desvinculando daquilo e vai voltando, Vai voltando a cortando. ser quem você era. É É como se a gente tentando, né? Vou começasse a falar. engatinhar. tentando. Vai Fala na minha engatinhando, linguagem. começa a engatinhar de novo para nossa vida real. Deixa de ser a mãe 100%, 100%, né? ali a vida toda para até o final e volta a ser o ser humano que ela é. Já era. Consegue Ela ser, era. consegue ser a mãe e o ser humano ao mesmo tempo, vai guardando, vai soltando, dando linha aos pouquinhos, conforme a criança vai crescendo, né? Essa seria Exato. a gente vai cortando esse cordão umbilical seria desse ali, jeito, né? Essa simbiose que tem entre o filho e a mãe, né? Porque isso é real, isso é psicológico, né? Eu queria falar um pouquinho assim sobre a questão da carreira, né? Porque essa questão pesa muito, ainda mais assim para as mulheres que projetam difícil. isso, né, para sua vida. Uhum. E eu projetei essa questão da carreira assim desde quando eu era muito nova, desde do fundamental. Eu já falava, quando eu crescer, eu vou ser independente, eu vou trabalhar e eu vou ter o meu dinheiro e pronto. Então, assim, ainda no ensino fundamental, eu já falava, quando eu for fazer o médio, eu vou fazer o normal. Porque aí, quando eu sair do médio, né, quando eu me formar no segundo grau, eu já vou ser professora e já vou poder dar aula, e aí eu vou ganhar dinheiro, vou pagar a faculdade. E eu consegui fazer isso na minha vida. Eu consegui fazer. E aos meus 18 anos, eu já tinha minha carteira assinada numa escola. Legal. Sabe? Então, assim, meu plano deu Tava super dando certo. certo. Até eu casar e eu ter a primeira filha. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu estava trabalhando e eu tive que me afastar do trabalho. Aí começa um grande dilema. Aí fica aquela Nossa. luta interna, né? De agora eu preciso ser mãe. mãe. Com a profissional Isso dentro aí. da gente. É isso aí. Eu tive que parar. E eu parei por muitos anos. E eu me consolava em dizer: agora eu tô sendo mãe. Agora eu tô sendo mãe. Sim. Né? E assim, tendo aquele cuidado para não ficar com ranço nem de um lado nem de outro. Nem de mim, profissional, nem de Nem mim da sendo mãe. Sabe? Havia Sim. um conflito. Muito grande. É muito difícil. Até essa criança crescer um pouco mais e estar em idade para entrar numa escola ou ter alguém que pudesse, né, me ajudar, que assim, é bem complicado, né? Apoio, né? Que nem toda mulher tem. Nem toda mulher tem. E não era o meu caso, para poder ficar com a criança para eu voltar. Pra voltar. Né? E daí, quando eu comecei a voltar, eu engravidei da segunda. E aí eu tinha ingressado na faculdade, já na minha segunda graduação, que eu tava já tentando, sufocada, tentando... Dando um jeitinho. Eu engravidei da segunda. E aí eu fui até o fim, eu já quase que tive a segunda na faculdade, porque eu falei assim, não vou parar. Vou até onde eu conseguir. Eu não vou parar, eu vou até onde eu conseguir. Aí a criança nasce... E você tem que parar de novo. Tem que parar de novo. Porque ela abrir mão de você mais uma vez. Né? E aí, hoje em dia, quando eu paro e reflito, uma tem 11 e a outra tem 6. Né? Quando eu paro hoje em dia e eu me cobro nessa questão... E aí, a sua carreira? Né? Que eu me olho no espelho e falo, e aí? O que você fez da vida? Isso. E aí eu me consolo com... Eu estava sendo mãe. Eu estava sendo mãe. Exatamente. Dói? Sim. Dói. Não vou falar que é fácil. Não é fácil. Para alguém que projetou a vida desde criança. Sonhou. Você sonhou. É sonho. Sonhou. É um sonho. E os nossos sonhos vão ficando guardados. E eu vi um vídeo um dia desse na internet, e assim, muito real, era de uma mãe, o filho chorando, né? E a mãe falando, filho, mamãe tem que estudar, filho. Por que é tão difícil pra mulher? É muito Por que é tão difícil? É muito difícil. Filho, mamãe tem que estudar. Mamãe não vai, por favor, mamãe não vai. Sabe, filho tem que estudar. E a mãe falando pra criança, né? Mamãe volta. Nossa, é só mulher que sabe o que é essa dor. Só mulher. Você já viu, você fez eu lembrar, você já viu aquele vídeo, vocês já viram aquele vídeo na internet? É uma moça que eu acho que ela é bailarina artística, tipo aquelas danças no gelo. Vocês já viram essa dança no gelo? Você já viu que ela precisa entrar, ela estava numa disputa, num campeonato, ela entra com a filhinha dela no colo? Eu vi essa semana.
Achei lindo. Gente, aquilo Eu vi. aquilo é ser mãe. Ela vai com a criancinha, a filhinha dela no colo se apresentar. Tem uma outra que é uma moça, tipo uma cantora lírica, não sei se você já viu isso também. Ela tá disputando alguma coisa e a filha, ela tá com o filhinho aqui, segurando na mãozinha dele, e ele quer pedir do colo. Ela coloca ele no colo e começa a cantar. Então, é isso que você está falando. Ser mãe é isso. É esse deixar tudo, abandonar tudo e viver a maternidade. Olha, eu já fui chorando para o trabalho, porque a filha ficou chorando na escola. Sim. Eu já fui com uma criança na mão e a outra na barriga para faculdade. Para faculdade. Assim, é surreal. É surreal, né? é sua Esse mãe. mundo, essa maternidade. E é exigente para a mulher. Né? É a mulher que precisa cuidar muito bem disso dentro dela. Senão ela não consegue voltar para quem ela era. Ela não consegue, é difícil a gente dizer, filho, fica aí agora que a mamãe vai cuidar dela. É muito difícil isso. É muito difícil. Assim, num passado bem recente, né, como eu falei no início, e eu tive muito, assim, dessa experiência. Eu entrei em um projeto aqui, em Petrópolis, de dança no ano passado, e era sexta-feira à noite. E, assim, sexta-feira à noite, assim, a semana já estava resolvida, todo mundo já estava em casa, né, tomado banho e alimentado. E aí eu falava, tchau, a mamãe tá indo pra dança. É tão legal. Só que, às vezes, elas falam assim, mamãe, não vai hoje, não. Não vai hoje, não, mãe. A gente fala aí que eu ia. Culpa. Eu ia, mas ia com aquela culpa. O coração destruído. Elas estão querendo que eu fique mais um pouco. Nossa, como eu tô sendo egoísta. Né? Como eu tô sendo egoísta. Mas eu ia, gente, eu ia. Eu preciso me encontrar. Mas é muito difícil. Eu preciso de um momento pra mim. Sim. E só meu. Depois de uma semana inteira, me doando. Esse é o meu momento. Sim. Aí eu ia, mesmo com a culpa, eu botava a culpa na minha bolsa e ia embora. Mesmo com a culpa debaixo do braço. Vambora, nós duas agora. Embora. Somos nós duas aqui. Né? Mas a grande maioria não consegue dar esse passo, Michele. É muito difícil. A gente precisa ter muito amor próprio, né? A gente precisa querer muito, ter muita vontade, muita vontade. Porque não é fácil. Só que aí os filhos crescem. Ao passo que os filhos crescem, a gente precisa fazer isso. A gente precisa voltar para a gente. A gente precisa se adotar e dar liberdade para aquelas crianças viverem. Só que a maioria faz o quê? Não permite. Não dá liberdade, não dá autonomia para os filhos, para eles também viverem. Porque eles também vieram para cumprir alguma coisa nessa terra. Nós vivemos, não é? Nós passamos por tanta coisa, por que eles também não podem? Eles precisam também. Sim. Não é? E daí eu lembro, assim, das férias, né, que eu passava com a minha avó, 15 dias, 20, 30 dias, às vezes minha mãe deixava eu ficar com a minha avó. E eu nunca fiquei, assim, mais do que 3 dias foram o máximo. Minha filha tem 11 anos. Longe da mamãe, né? Minha filha a mais velha tem 11 anos. Eu nunca fiquei. 3 dias foi o máximo que eu já fiquei longe. E a minha mãe pediu pra ficar com elas. E seriam 7 dias. E como você Eu falei, ficou? eu não sei como. Eu sei que elas vão ficar bem. Eu não sei como que eu vou ficar. Essa é a questão. Como você vai ficar. Porque precisa cortar esse cordão. E é uma excelente oportunidade. Eu perguntei várias vezes, vai ficar bem? Mamãe vai ficar longe. Mas eu acaba botando dúvida na cabeça da criança. Mas era mesmo. Acho que era meio insegurança, né? Vai ficar longe, tem certeza? Até que elas ficaram ótimas. Vai, mamãe, você vai passear com meu pai, vai aproveitar. Ai, que bom, né? Elas me davam mais segurança do que eu passava para elas. Eu vivi muito isso com as minhas filhas. A mãe que não fica. Eu vivi muito isso com as minhas filhas também. Elas, quando elas iam, elas gostavam muito de ir para algumas casas, né? De parente. Casa de parente só. Eram 3 casas que elas iam. E, assim,
eu ficava em casa, mas eu sofria, mas eu não passava para elas que eu estava sofrendo, que eu chorava com a saudade delas, com a falta delas. Sim. E às vezes era só um final de semana, sabe? Mas era praticamente todo final de semana eu estava na casa, ou na casa do meu irmão Adriano, ou na casa do meu irmão, da minha mãe e do meu pai lá de criação, ou na casa da minha cunhada Viviane, né? A gente precisa entender, né? E eu não conseguia, gente, né? eu não conseguia mostrar para elas, que nem você fez, eu não tive essa ousadia, não. Eu falava, você tem certeza que você quer ir? Tenho, então tá bom, então você vai. Mas assim, por dentro, só Deus sabe como eu ficava, porque eu achava que seria egoísmo da minha parte prendê-las ali, porque dentro de casa eu não deixava elas saírem para brincar. Era uma oportunidade, né? Porque o lugar que a gente morava não era muito favorável. Dentro, como é que você ficava? Nossa, e quando elas iam para casa do povo, nossa, elas ficavam felizes, só via foto delas, que elas adoram tirar foto até hoje, né? Foto delas na praia, elas na piscina, elas isso, aquilo, e eu lá dentro de casa com meu coração apertado. Falei assim, será que estão sentindo saudade de mim? Será que tá sentindo falta? Era confiança. Né? Aí os filhos crescem, a mãe fica nesse lugar aí. Né, da mãe que fica cobrando atenção, cobrando que visite, cobrando que volte, que venha, né? Por quê? Porque ela esqueceu de cuidar dela, ela não cuidou dela também, ela não lembrou que ela também é um ser humano que precisa de cuidado. Neila, eu tava com esse ponto aí, de ficar cobrando elas, que elas não vão lá em casa, que elas me prometeram que pelo menos um domingo no mês elas iriam almoçar comigo, né? E eu não vejo minhas filhas, né? Muito raro. Sim, aí a Neila me fez entender que hoje é uma outra história, uma outra vida, que eu não tenho que cobrar a presença delas, sabe? Mas para mim ainda é difícil. Sim, é difícil por causa da construção de toda uma vida. Muito difícil. Eu não consigo entender como que elas não conseguem pegar o celular e mandar uma mensagem: oi, mãe, te amo, tô com saudade. Aí para não ser invasiva, eu também não mando. Acabou, cumpriu-se a tarefa. É como se tivesse cortado um vínculo, é uma coisa estranha demais. E elas eram muito grudadas em mim. Eram nós 4 em tudo, eu e as 3, em todo o tempo, em todo lugar. A única que ainda é um pouco grudada em mim ainda é a Baby, a Tayane, é a única, porque as outras duas, não, nem tchum. Sim. Nem tchum. E a gente ainda tem que lembrar aqui também daquelas mulheres que não têm desejo de ser mãe. O quanto elas são cobradas, criticadas, julgadas. É porque aquelas que não podem ser mãe, querem, acham injusto aquelas que podem não querer. Sim, ainda tem Tem essa também. Então, a mulher, ela só é mulher se gerar. Mas a gente gera tanta coisa, né? A gente não gera só uma criança, não é? A gente gera projetos, sonhos, né? Tanta coisa bonita que a mulher pode gerar, né? E elas são muito criticadas também por isso. E dói também, de alguma forma dói também. A mulher ela não poder ter essa escolha, né? De não ser, porque eu não quero ser, né? E talvez muitas dessas mães, dessas mulheres que não querem ser mães, elas também são colocadas em uma caixinha e rotuladas e excluídas, sabe? Porque elas não querem, né? E isso dói, isso machuca também. Infelizmente, né? A gente precisa aprender a não julgar, né? A não criticar. Porque a gente tem direito de escolher, né? Sim. Então, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, ser mãe é essa, então, que se doa em tempo integral, de maneira exclusiva. Uns acaba com tudo mesmo, nasceu a criança, acabou. Então, uns é do início que a criança está no ventre até o filho sair de casa. Outras é só na infância, como eu fui. Só na infância era 100% elas. E na pré-adolescência eu já comecei a mudar um pouco. Já não era tão agarrada, até porque elas saíam muito, como eu falei, e eu sofria muito. Então eu já comecei a me preparar para a síndrome do ninho vazio.
Apesar de eu ainda Mas será que existe ter mesmo sofrido. essa síndrome? Não sei, é os outros real? que falam. Não sei. Eu também não sei, não, porque não Fala sei, pra eu gente, sofro, doutora, né? o que você Isso é acha? real? Existe isso mesmo? Não sei, Eu você acho que que pode sim. avisar pra gente, É. responder pra Sabe gente. por quê? Porque com o passar do tempo, essa mãe ela se doa tanto, assim, se baseando na minha pessoa, né? De Da mãe tua que me doava. experiência. Me doava o tempo todo, né? Que deixei de lado a carreira, o sonho, que mais viesse à frente, assim, ia sair porque as minhas filhas e pronto. A gente se desconecta de si. E a mãe desconectada, e não é desconectada de internet, não. É dela desconectada mesma. de si, né? Ela não tem identidade, Não tem identidade. né? Ela vive em acabou. função de, Quem eu sou mesmo? né? O filho quer A isso, o mãe filho da quer fulana, aquilo, a o mãe filho da quer ciclana, vai não pra tem lá. nem nome. Não tem nem nome. Nome, Quem boa. nunca? Eu já cheguei em festa e já me Boa. apresentei É a como a mãe mãe da fulana. É. Prazer, mãe da fulana. E já teve mães que passaram pela... Não sei o nome, só sei que é a mãe, né, do fulaninho lá. Sim. Só Desse isso. jeito. A Eu gente não- perde a eu não Você existe perde a mais. identidade e você vai se Você perde a desconectando de identidade. si, né? E Muito é bom tão isso. sutil, assim, é prazeroso, tá? Se doar pro filho, não vou É mentir. maravilhoso. Você tá ali. Mas você É. não pode esquecer de si, fazer essa desconexão. Mas Né? tem limite, Porque né? Quando o filho for viver a vida dele, aí você Isso. vai ter que começar a se procurar. Se você não for pelo amor, você vai pela dor. Até você se achar, você vai sofrer Então aquela ausência, porque não tem Então, mais ali. Então é bom Né? fazer. Aquele filhinho ali que você Acabou. fazia as coisas por ele. Então e é tal. bom fazer Aquele como a tempo Neila ali- fala pra gente. Conforme a criança vai crescendo, vai perdendo aquela dependência 100% da gente, a gente vai crescendo junto com ele. Trazendo Como? de volta Ele nosso vai junto, crescendo isso para aí. amadurecer, para Junto. crescer sozinho, e a gente vai crescendo em que sentido? Voltando a ser quem a gente era. A gente vai tomando a nossa identidade de volta, resgatando. Mas é difícil, porque muito. você tem que querer. Tem que querer. Eu Esse acho assim, que seria o não, também certo, tem que né? ser aos Mas é pouquinhos, né? complicado. Igual eu, assim, eu tenho É consciência, pouquinho, a minha é pouquinho. consciência ainda não está acompanhando a minha prática, Nem o raciocínio. mas aos pouquinhos Mas eu, você está no eu vou processo, indo. né? Eu tô no Porque processo. as suas filhas ainda são pequenas, Sim, né? ainda depende, difícil, né? É difícil. Mas aos pouquinhos, assim, hoje eu vou pra dança, filho. Eu vou. Amanhã a mamãe faz isso aí que você quer que eu faça hoje, amanhã eu faço. E essa pergunta também que eu faço: será que é necessário hoje eu dar isso? Né? Será que é necessário hoje dar essa atenção? Será que é necessário hoje eu brincar desse joguinho? Por exemplo, que eu acho que era que eu brinque nesse horário que eu vou pra dança? Exato. Né? Não, Exato. Tem que ser nesse horário da amanhã, dança. filho, amanhã de manhã, a gente acorda, toma um café e joga. Né? Amanhã a gente vai para um passeio, tem que ser nesse horário. Eu tô também aprendendo a me fazer esse questionamento. Claro. E também uma coisa muito legal é que trazer essa identidade de volta é mostrar para os nossos filhos que a gente também, tá? A mamãe também, tá? A mamãe precisa também, a mamãe gosta também. E a gente vai ensinando com o exemplo também. É como a gente educa, é através do nosso comportamento. É. A gente não educa com a fala. E é o que eu tava falando, né? Uma mãe desconectada, ela ensina a exaustão, né? A dependência, Silêncio emocional. entendeu? É, A gente anula nos nossos filhos as habilidades, as competências. A gente anula neles, a gente não deixa eles se descobrirem, né? Descobrirem a sua habilidade, a sua competência, o seu talento, o seu dom, porque eu vou fazer tudo por ele. Né? Então, à medida que eles vão crescendo, é importante que a gente também mostre para eles que nós somos um ser humano e que nós também precisamos ter as nossas necessidades atendidas. Fazendo isso é até mais fácil, porque se a gente conseguisse, né? Perdão. Porque é muito difícil conseguir, mas conseguindo é mais difícil da gente culpar eles das nossas frustrações, porque eles vão crescendo e a gente vai se desapegando. Entendeu? É um processo. É. É um processo. Se for junto, Processo. se a gente conseguir fazer junto. Agora, se a gente não conseguir, como eu, por exemplo, com os meus netos, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu olhar para a foto dos meus netos hoje, eu choro, sabe? Então, assim, é muito complicado. Eu sair da fase mãe para ser a fase avó.
E é difícil. Olha, gente, é só Jesus. Eu fico, meu Deus, mas por que aí, que a gente tem quando tantos você- processos na vida? Quando você traz essa luta fala de atrás que é da luta. difícil, porque você não fez esse passo a passo. Você não voltou e te reconectou. Não se reconectou, melhor dizendo, com Não. a sua identidade. Não, porque ainda tinha Baby. E Você não quando teve a quando a Baby saiu de casa, parecia que tinha arrancado um a pedaço. metade. Não, a metade, Ah, um pedaço, a muito metade. forte. Porque um pedaço foi as outras que saíram. É muito difícil. Mas porque as meninas saíam mais do que a Baby. A Baby ficava mais comigo, ela era mais agarrada em mim. As meninas também eram, mas ela já era mais solta. Muito difícil. Agora eu vivo um processo grande por causa dos netos, que eu gostaria de estar presente, gostaria de curtir, ver as fases, sabe? Só ver as fases do crescimento, aquela fasezinha tal, a fasezinha tal, mas eu não posso acompanhar, porque os filhos não são meus. Não. E eu não posso forma tomar para mim uma coisa que não é minha, Não. né? Então eu fico feliz quando as minhas filhas saem com os filhos dela, eu fico toda feliz. Mandei mensagem e tudo, que a minha filha mais velha foi pro shopping, acho que foi pro cinema com o Gustavo e o marido, o Igor. E a Tamara foi com as meninas, com a Aurora e a Iris, também pro shopping, e o Lucas junto, a família. Eu Isso é falei, muito legal. é isso que precisa. Porque isso é muito legal que você está falando. As mulheres, elas se realizam nisso. Olha só, as mulheres que são mãe, elas se realizam na felicidade dos filhos. Mas isso não é uma felicidade verdadeira. Vocês conseguem entender isso? Não é uma felicidade real, de fato, tua, sua. Então, eu tô vendo os meus filhos felizes, isso é maravilhoso, porque dá uma sensação de dever cumprido. Só que é a sua felicidade, de fato? Vocês conseguem entender isso? Ou não? É sua essa felicidade? Ou você está apenas bebendo naquela fonte ali que não é? Não é sua. Eu acho que, no caso, bebendo na fonte de outra pessoa. Você tá Porque bebendo os numa Mas fonte. tem filhos algo é que eu deles. ensinei, que eu passei, que eu é uma e o- extensão do E o que eu- pior é que Olha, às vezes esse é não um problema. consegue. Você Às vezes pensar não que teu consegue filho é uma enxergar. extensão tua. Às vezes você não consegue se enxergar nos seus filhos. Eu não consigo me ver nas minhas filhas. Só em algumas coisas. A minha filha, a do meio, né? A Tamara, ela fala pra mim, mãe, às vezes eu tô tão Estamos no enfurecida, final. tão enfurecida Menina, com alguma passa coisa, rápido. com alguma coisa, e me dá vontade de xingar, mandar pra tudo quanto é lugar, mas a pessoa é mais velha do que eu. Aí eu vou e lembro, mãe, por que você me educou? Ela fala assim pra mim, por que você me educou? Porque a minha vontade é velho, é mais velho assim, tem mais idade do que eu, é idosa, mas eu queria responder à altura, mas eu não consigo, porque eu lembro da educação que você me deu. Isso me faz bem, entendeu? Isso me faz bem. Mas, assim, Essa é uma sensação de dever cumprido. é muito bom. Missão foi cumprida, a missão foi dada. Mas você não pode ser. É isso que eu quero falar para vocês, para a gente fechar. Nós não podemos somente nos realizarmos com a felicidade deles. Nós também precisamos buscar Sim, a nossa própria felicidade, entendeu? Beber na nossa própria fonte. Sermos felizes com quem nós somos de fato, né? Então, os meus filhos, eles são sim uma extensão minha, mas eu preciso ter cuidado com isso, porque eles não são uma extensão minha no sentido de que eles vão realizar os meus sonhos, os meus desejos, os meus anseios. Eles vão me fazer... Eu vou ser feliz através das escolhas deles que eu quero que eles façam. Entende isso? Então, ao ponto que essas crianças crescem, nós precisamos voltar para a gente. Nós precisamos descobrir quem nós somos de volta. Essa é a questão. Então, uma mãe ideal não é aquela que se abandona. Uma mãe ideal é aquela que é ser humano. Então, eu acho que a pergunta deveria ser: por que ainda esperam que as mães abram mão de tudo? Então, essa pergunta a gente vai responder no próximo Entre Elas e a Verdade, viu? E se isso tudo que nós conversamos aqui mexeu aí dentro de você, fez algum sentido, você se reconheceu nessa fala, eu vou te convidar a fazer parte da nossa comunidade terapêutica, cuidando
para cuidar. Essa comunidade faz parte dos grupos de apoio emocional à saúde da mulher. Vem com a gente, o link, o instituto está aqui embaixo, o Instagram. Talvez apareça aqui em algum lugar dessa tela o link, o QR Code da nossa comunidade. Então, eu te convido a fazer parte, vem cuidar de você também, vem se reconectar com você junto com todas nós. É isso, essa foi a verdade entre nós. Um beijo no seu coração, até o próximo. Tchau, gente. Tchau.